as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida. Nós pedimos a sua autorização para entrar na sala da sua casa e compartilharmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de salvação, Evangelho de transformação para as nossas vidas. Quem trará um recado de Deus para os nossos corações hoje é o pastor Vanderlei Campané, que falará sobre Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Uma mensagem muito oportuna. Quero chamar a sua atenção a esta mensagem para que nós compreendamos qual é o conteúdo real do Evangelho, qual é o papel de Cristo Jesus na nossa vida. E percebemos se nós estamos nos encaixando, se nós estamos de acordo com a vontade de Deus naquilo que a Bíblia nos pede. Também quero dizer para você que nós temos um serviço gratuito à sua disposição, que é o nosso Disque Paz. Você pega o seu telefone, disca 3025 3333. Disque Paz é uma ligação amiga, uma mensagem amiga para todas as horas da sua vida. Eu tenho certeza que pode te abençoar. Você vai perceber hoje que nós estamos com um cenário novo. Nós estamos ainda aprimorando esse cenário. É um novo parceiro nosso que está trabalhando conosco, que é a Mobile Interior de Designs. Uma bênção, o Marcelo da Mobile, queremos mandar um abraço para você, agradecer e vai aperfeiçoando. Daqui a uns tempos vai estar melhor ainda, a Mobile vai ampliar. E se você precisar procurar um móvel de qualidade para sua casa, para sua sala, para um ambiente que você deseja fazer, procure ali a Mobile, vai estar passando aí na parte inferior do seu vídeo os endereços da Mobile para que você possa entrar em contato com ele. O programa Caminho da Vida tem buscado alternativas para cada vez mais fazer com que a mensagem chegue de uma maneira mais tranquila e melhor e até mais bem visível à sua casa, para que você possa sentir-se à vontade. O que nós queremos é que aqui o programa Caminho da Vida seja uma extensão da sala da sua casa, tá ok? Também queremos lembrar que a semana passada nós tivemos a promoção do porta-óleo e quem ganhou o porta-óleo é o Carlos Roberto dos Santos, da Igreja de Cristo Jesus. Carlos Roberto, nós estamos entrando em contato com você, tentamos entrar em contato com você semana, não conseguimos. Semana vamos tentar entrar em contato com você de novo, precisamos pegar a logomarca da sua igreja para mandarmos fazer para você um porta-óleo. Precisamos lembrar você também que um dos nossos parceiros, a Livraria Evangélica de Maringá, deixa eu colocar aqui para a Suzana filmar para a gente. Suzana, vê se você consegue filmar aqui, Suzana. Conseguiu? Pegar os dois? Então, filmar um e depois pegar o outro aqui. Esse aqui é o devocionário, Gotas de Esperança, do pastor Hernandes Dias Lopes. Deixa eu arrumar aqui. Isso, agora ficou bom, né? Eu atrapalho o povo aqui da filmagem, mas você fica tranquilo que vai dar tudo certo. Gotas de Esperança para a Alma, do pastor Hernandes Dias Lopes. E temos um outro devocionário também, que é o Pão Diário. Esses dois devocionários são devocionários já para o ano de 2012, e você encontra na Livraria Evangélica de Maringá, o Centro Bíblico aqui de Maringá, que é parceiro nosso. Lembrando a você que o Centro Bíblico está com uma promoção. Se você chegar lá no Centro Bíblico e falar, olha, eu vim comprar os devocionários, tanto Gotas de Esperança, quanto o Pão Diário do ano de 2012, e eu assisti lá no programa Caminho da Vida, o pastor Alessandro disse que vocês vão me dar mais 10%. Não importa qual seja a promoção que você estiver lá e qual seja o desconto que você ganhou. Se você falar que assistiu o programa Caminho da Vida, você ganhará mais 10% de desconto na sua compra, tá ok? Eu espero que isso também possa abençoar a sua vida. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouco o pastor Vanderlei vem trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações. Já voltamos com o programa Caminho da Vida.
máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Atos, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte, a palavra de Deus: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. No princípio, o homem vivia em comunhão com Deus. Nós conhecemos a história do Éden. Todos os dias, na viração do dia, Deus passava para ter comunhão com o homem. Mas num dado momento da história, o homem pecou. O homem caiu do seu estado original. E daquele momento em diante, o homem não foi capaz mais de alcançar Deus, de buscar a Deus, de ter comunhão com Deus. Porque ele cedeu à tentação e desobedeceu ao Criador. Então, o que fazer agora? A palavra de Deus diz que Deus providenciou um meio para que o homem voltasse a ter comunhão com ele. Sendo que Romanos, capítulo 3, verso 10, diz que não há um justo, nenhum sequer. E Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão separados de Deus. O homem não pode salvar-se a si mesmo, não pode achegar-se a Deus por si mesmo. Então Deus providencia um meio para essa redenção e para a salvação do homem. E Deus estabelece então o único mediador entre ele e o homem. E quem é este mediador? Esse mediador, a palavra de Deus diz que é o próprio Senhor Jesus. E por que ele pode ser e é mediador? Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz porque ele é o verdadeiro Deus. Somente o verdadeiro Deus pode ser o verdadeiro mediador. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, por ele ser Deus homem, por ser o único e verdadeiro Deus, ele pode ser o mediador. A Bíblia fala que há um só Deus, o único Deus que devemos adorar. Porque este mundo na qual nós vivemos, isso também já é fruto da queda, oferece muitos deuses. Deuses feitos por mãos de homens, são de prata, de ouro, de madeira, de gesso e muitos outros deuses que nós vemos por aí. E que nada podem fazer pelo ser humano e para o ser humano. Ao ponto da palavra de Deus, em Salmo 115, versículo 4 a 7, diz que esses deuses, eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm narizes, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum saem da sua boca. E o texto ainda diz que torna-se semelhante a eles os que o fazem. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus está sempre pronto a nos ouvir, a nos limpar, a nos purificar,
Porque a palavra de Deus diz que Ele não está com as suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. O nosso Deus nos ouve quando falamos com Ele, quando oramos, porque Ele é Espírito e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Isaías 59, 1, que diz que o nosso Deus está sempre pronto a nos ouvir e a nos abençoar. Meus amados irmãos, por que Jesus Cristo é o único mediador? Porque Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o único que pode nos salvar. Segundo o texto que nós lemos em Atos 4:12, diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelos quais nós devemos ser salvos. Esse é o único nome, é o único Deus da salvação, é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro. O salmista, sabendo disso, no Salmo 79, 9, ele diz assim: ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação. Pela glória do teu nome, livra-nos, perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Somente esse Salvador pode nos perdoar dos nossos pecados. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Só Ele pode nos salvar. Salvar do quê? Salvar dos nossos pecados, salvar da perdição eterna. Só Ele pode nos devolver a nossa comunhão com o Pai Celestial. Em terceiro lugar, a palavra de Deus diz que Jesus é o único mediador, porque somente Ele pode interceder por nós diante do Pai. As nossas orações, elas não podem chegar a Deus a não ser por intermédio do Senhor Jesus. E nós nem podemos adentrar a presença de Deus se não for por intermédio do Senhor Jesus. Conta uma história que nos Estados Unidos, que um homem estava com uma dificuldade muito séria e somente o presidente poderia salvá-lo, poderia ajudá-lo. E o presidente na época era Abraham Lincoln. E este homem tentou ir falar com o presidente diretamente. E quando ele ia entrando no palácio, diz a história que os soldados o barraram, não o deixaram entrar. E ele, muito frustrado, voltou para trás, sentou na frente do palácio e começou a chorar. De repente chega um menino e pergunta àquele homem por que ele estava chorando. Ele disse: eu estou com uma dificuldade muito grande e somente o presidente pode me ajudar. O menino disse: se eu soubesse que era isso, eu posso ajudá-lo. E aquele homem então sorriu e disse: mas você é apenas um menino. Se eles não me deixaram entrar no palácio, como deixarão entrar você? E o menino diz: me segue. Então foi entrando pelo palácio, os soldados foram fazendo posição de sentido e deixou aquele menino entrar. E o homem, sem entender muita coisa, foi atrás daquele menino. Quando chegou no escritório, no gabinete do presidente Abraham Lincoln, o menino entrou e disse: pai, eu trouxe aqui um homem para falar com o senhor. E o presidente, então, todo sorridente, atendeu aquele homem. Então aquele homem entendeu que aquele menino era filho do presidente. E ele tinha acesso ao presidente a qualquer hora. O caminho estava aberto para ele. Então aquele menino poderia interceder diante do presidente por aquele homem. E assim também, irmãos, é o nosso Deus. O nosso Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos atende. Ele nos aceita, Ele nos recebe a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, ouve as nossas orações, porque Jesus Cristo é Filho e foi colocado como mediador entre Deus e os homens. E Ele intercede por nós ao Pai, pois assim diz Romanos 8,34, quem nos condenará?
pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ouve as nossas orações. Pois bem, ouvinte, eu não encontro em nenhuma parte das Escrituras a menção de um outro ou de uma outra mediadora ou de um outro mediador. Nem muito menos um outro redentor ou um corredentor, pois foi Ele, Cristo, que morreu ao seu tempo, diz a palavra de Deus, o Cordeiro que foi morto e reviveu, o único digno de abrir os selos nos céus por ocasião do juízo divino. De onde então vêm outros homens, outras mulheres, dizendo ser corredentor ou comediador entre Deus e os homens? Cristo foi homem e Deus, e não precisa de ninguém para levar o homem a Ele, pois o véu do templo, o véu do santuário se rasgou em duas partes e nós podemos entrar nos santos dos santos. Onde é os santos dos santos? É na presença de Deus. Nós podemos adentrar a presença de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, que foi morto por nós, ressuscitou ao terceiro dia e intercede. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Então nós não precisamos de outro mediador ou de outra mediadora. Não só não precisamos, como a própria Escritura não nos diz absolutamente nada sobre outro mediador ou outra mediadora. E por tudo isso e muito mais, que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que devemos nos dirigir ao único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas. Alguns homens viveram antes de nós, outros viverão depois de nós, mas não pode mediar as nossas orações. Nenhum homem, pois Deus os colocou todos num só patamar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Apesar de terem sido homens de Deus, homens que serviram a Deus, que amaram a Deus, homens que trabalharam na obra de Deus, e até homens santos, no sentido da palavra separados por Deus, apesar de termos admiração e termos esses homens como exemplo, nós não podemos, de maneira alguma, fazer desses homens, destas mulheres, homens que são mediadores, intercessores diante do Pai. Somente Jesus Cristo tem autoridade para adentrar o palácio e adentrar o gabinete do Pai para interceder por nós. Devemos adorar somente a Deus e somente nele confiar. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Eu estou frisando bem isso para que você entenda os textos contidos na palavra de Deus, são muitos, são vários, para que você entenda que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Não existe outro nome, nem pela qual nós devemos ser salvos e nem que pode interceder ou mediar alguma coisa por nós. Jesus Cristo disse que tudo que nós pedirmos no nome dEle, Ele nos faria, para que o Pai fosse glorificado no Filho. Então, nenhum outro nome há. Qualquer outro nome que seja invocado no sentido de receber auxílio divino será um ato de rebeldia contra o Criador. Qualquer homem, qualquer mulher que invocar outro nome, que não seja o nome de Jesus Cristo, será rebeldia contra o nosso Criador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E se você entregar a sua vida para Ele, você também pode ser santo, você pode ser separado, porque essa palavra santo quer dizer separado por Deus para uma obra específica de Deus. Você pode ser separado por Deus. Você pode ir direto ao Pai
através da pessoa de Jesus Cristo. Você não precisará de mais nenhum mediador a partir do momento que você entrega a sua vida ao Filho Jesus Cristo. E você vai passar a entender estas verdades bíblicas, que são maravilhosas, que somente quando temos Jesus no nosso coração é que nós entendemos verdades tão maravilhosas como esta. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa se render a Jesus, este que é o único mediador entre Deus e os homens. Deus abençoe. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu recebi essa entrada aqui pra... Olha, um dia... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida, uma bênção nós tratarmos desse tema tão oportuno que o pastor Vanderlei nos trouxe hoje. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E é importante que você perceba que aquilo que nós vamos tratar aqui está profundamente pautado e documentado nas Escrituras. E é essa a nossa única regra de fé e prática. A primeira pergunta que eu quero fazer é exatamente para o pastor Vanderlei, que nos trouxe a mensagem, pastor. O senhor falou na mensagem que Jesus é o nosso mediador. Pastor, em que consiste essa mediação? O que vem a ser essa mediação de Jesus entre nós e Deus? Bom, como eu citei na pregação, o homem por si só e pelos seus méritos, ele não consegue chegar a Deus. Ele, por causa da queda, por causa do pecado, então o homem precisa desta mediação, ou seja, precisa de alguém que interceda ao Pai pela vida dele. Então, isso serve para vários aspectos. Por exemplo, o aspecto da salvação é o mais importante nessa história. Porque o homem não pode salvar-se a si mesmo e ele precisa de um Salvador. Um Salvador que conheça as necessidades dele e, ao mesmo tempo, conheça o coração de Deus. Por isso, Deus enviou Jesus. E também para as suas orações, né? O homem precisa falar com Deus. Então, Jesus Cristo é que faz essa mediação, né, entre Deus e os homens. Senão fica um vácuo, um vazio. Deus não recebe as nossas orações diretamente, somente através do Filho Jesus Cristo. Por que, pastor, Deus não recebe as nossas orações diretamente? Só para a gente ajudar o nosso telespectador a compreender esse conceito. Qual o motivo que Deus não recebe as nossas orações diretamente? Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Exato. O homem está separado de Deus. Então, nós não podemos chegar a Deus diretamente, porque o nosso pecado ele impede essa aproximação de Deus, né? Deus é santo, Deus está totalmente separado do pecado. Então, nós não conseguimos chegar até Deus se não houver essa mediação de alguém que seja santo como Deus, mas ao mesmo tempo conhece o homem na sua estrutura como ele é.
Sim, então Jesus veio, se fez carne, como nos diz Hebreus, não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós. Antes temos um que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Sem pecado, por isso ele pode fazer essa mediação. Pastor Luiz Henrique, há mais alguém que possa assumir esse papel de mediador ou de intercessor dos homens diante de Deus? Existe alguma divindade, existe algum santidade, enfim, existe mais alguém que possa ser mediador e intercessor entre Deus e os homens? Esse assunto é um assunto que nós precisamos lidar com muito tato, porque pode ofender algumas pessoas e pode deixar outras pessoas por demais magoadas. A nossa intenção em momento algum é isso, a nossa intenção é esclarecer. Como o pastor Alessandro falou agora no começo, a nossa intenção é mostrar o que a Bíblia fala acerca disso. Então, apesar de determinadas verdades bíblicas machucarem o nosso coração em alguns momentos, por não serem agradáveis ao pecador, ao homem pecador, que se olha no espelho e se entende como sujo e percebe que está sujo, que precisa dessa limpeza da parte de Cristo, apesar disso, essa palavra não pode nunca ser deixada de lado. O pastor Vanderlei pregou em cima de um texto, por sinal até o texto que o pastor Alessandro usou na abertura do programa, que é o de Atos capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro está pregando aos homens nesse momento, nessa passagem, ele está pregando e em determinado momento ele fala para as pessoas, para os seus ouvintes, que não há salvação em nenhum outro nome. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, o único capaz de nos oferecer algo, o único capaz de nos oferecer das mãos de Deus para as nossas mãos algo, é o próprio Jesus. Então, se Jesus é o único que tem como nos dar alguma coisa, qual é a finalidade de pedir para outro? Qual é o mérito, qual é o lucro que se obtém pedindo para qualquer outro que não seja o próprio Cristo? Se é Ele que tem essa salvação nas mãos, se é Ele, como diz o texto, o único nome pelo qual nós podemos ser salvos é o nome dEle, por que eu vou me dirigir a outro? É engano, é perda de tempo, além do que provoca até ciúmes e ira no coração de Deus, quando Deus vê os seus amados querendo buscar relacionamentos de amor com outros deuses, com D minúsculo no caso. Né? Eu gostaria de destacar um fato muito importante em cima da palavra do pastor Luiz, que nós não estamos colocando assim que Jesus Cristo é uma possibilidade, mais um, ou então as pessoas podem pensar, mas se ele é Salvador, por que o outro não pode ser? É porque existe, por exemplo, uma grande diferença, e isso faz a grande diferença entre a fé cristã e qualquer outra seita e religião pelo mundo afora. Cristo, por exemplo, ele é apontado como o único mediador, eu diria que por 6 motivos, 6 razões importantes aqui. O pastor Vanderlei bem colocou na sua mensagem, porque ele é verdadeiramente Deus. A teologia tem uma expressão interessante para isso, é vero Deus e vero homem, quer dizer, ele é Deus sem deixar de ser homem, é homem sem deixar de ser Deus. Então ele tem em si essas duas naturezas, ele atende às necessidades divinas para ser o mediador. A outra razão é que há somente um Deus, um só mediador, como o pastor também, os pastores aqui já destacaram, entre Deus e os homens, bem citado em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. A terceira, porque somente ele venceu o pecado. Nenhum outro venceu o pecado. Né? Segundo aos Coríntios 5:21, Hebreus 4, versos 14 e 15 fala sobre isso. Outra coisa, que também ele venceu a morte. Esse é o grande diferencial. Qualquer outro que se coloque como mediador terá que ter passado por essas credenciais, teria que ter vencido isso. Ele não venceu, e só Jesus venceu a morte. E o fato principal é que a Bíblia coloca lá em Oséias e também em Coríntios que não há outro Deus, não há outro Salvador senão Deus. E Jesus Cristo é apontado como Deus Salvador. É importante, só quero reler de novo o texto de 1 Timóteo capítulo 2, diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. É importante nós declararmos e compreendermos que por que Jesus é o único mediador, por que não tem nenhum outro? Porque o único que veio e deu a sua vida para salvar pecadores, o único que teve no seu sacrifício o poder de satisfazer a ira de Deus e assim promover a santidade de Deus,
é Cristo Jesus. É o único que morreu por causa de outras pessoas, morreu para dar a vida por outras pessoas voluntariamente. Ele não é mártir, ele ofereceu a sua vida em resgate de muitos. Pastores, por que então que pessoas que já morreram não podem interceder por nós? O que a Bíblia diz dos mortos? Eles têm esse acesso de intercessão ou eles aguardam a segunda vida de Cristo conforme nós aguardamos? Nós precisamos entender que, em primeiro lugar, Deus não divide a sua glória com ninguém. Exato, a Bíblia é clara com respeito a isso. A Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a outrem. Então, o único digno de honra, de glória, de louvor e de adoração é só Cristo Jesus. Então, como o pastor Alessandro perguntou, e esses homens que já morreram, esses homens da história, esses homens são homens como nós somos. Foram salvos por Deus, né? Enquanto eles estavam aqui, fizeram muitas coisas boas, contribuíram para o Evangelho, alguns foram até mártires, mas esses homens, depois que eles morreram, a Bíblia diz que morrendo o homem, resta o juízo. Eles estão lá com Deus, na eternidade com Deus, como qualquer um de nós aqui, quando morrer, também vai para a eternidade com Deus. Estes homens da história, eles não têm nenhuma intervenção neste mundo. Nenhuma intervenção. Eles estão lá na eternidade com Deus e eles não podem ouvir nada, eles não podem falar nada, eles não podem interferir em nada na nossa vida, porque eles foram para a eternidade com Deus. O salmista, ainda no Salmo 115, verso 17, diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Ou seja, nem o louvor eles prestam ao Senhor. Eles estão aguardando a segunda vinda de Cristo e a restauração de todas as coisas no poder de Cristo Jesus. Uma coisa que é importante também frisar com relação a essa pergunta, esse comentário do pastor Vanderlei, é que a única coisa que nós podemos saber com certeza acerca desses homens é que eles eram pecadores, tal qual nós somos. Porque a Bíblia diz que todos somos pecadores. Eles foram santificados em Cristo. Isso. Apesar de alguns terem sido homens notáveis Fantástico. na história, ter feito feitos extraordinários, registrados na história, mas são homens. Pecadores. Homens, mulheres, pecadores e carentes da misericórdia do mediador, Jesus Cristo. Todos eles só entraram para os céus por intermédio de Cristo Jesus. Ninguém... Eles só estão com Deus por conta de Cristo como mediador de suas vidas. Isso é verdade. Eu, pecador, não consigo morrer nem mesmo por mim, se eu não consigo pagar os meus próprios erros, eles também pecadores, tão quanto eu, não tanto assim quanto eu, mas eles pecadores, igualmente pecadores, vamos colocar assim, eles igualmente pecadores também. E é importante nós falarmos, foi bom que o senhor falou, não tanto quanto... Pecado não é questão de quantidade. Não é mais não tem pecado mais, ou menos maior pecado. Ou menor. Todo pecado, é pecado, como diria Ricardo Gondim nos Auros Tempos, é um punho cerrado contra Deus. Todos pecaram. Pecado é pecado. E todos pecaram. Independente da quantidade, todos desagradaram a Deus. Né? Exatamente. O texto de Romanos que o próprio Vanderlei citou na mensagem diz que não há um justo sequer. Verdade. Isso significa que nem eles. Todos carecem da glória de Deus. O único justo. E é importante nós falarmos que em toda a Bíblia não há salvação sem Jesus, viu, gente? No Antigo Testamento as pessoas eram salvas na perspectiva da vinda do Messias. E no Novo Testamento estão salvos pelo Messias que já veio. Né? E com respeito aos mortos, Hebreus 9, verso 27, dizia: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, não há nenhum papel de intercessão. Isso não é diminuir nenhum amado irmão do passado. Eles já receberam as suas glórias e pode ter certeza, querido, não há louvor humano, até porque eles não têm acesso ao nosso tipo de louvor, que seja maior aquilo que eles já receberam de Deus, que é a salvação, gozando na presença do Senhor. Me lembro aqui agora de uma passagem bíblica, sim, que acho que estava Pedro e João, e eles realizaram um milagre. Exato. E de repente as pessoas daquela cidade quiseram adorá-los, tiraram E aí Pedro e João arrancam as suas roupas e dizem: olha, nós não aceitamos adoração. Porque somos homens iguais a vocês. Somos homens iguais a vocês. Eles mesmos disseram que eram homens iguais a nós. E eram mesmo.
Qual a diferença? É que eles estavam vivendo um momento diferente, o Espírito de Deus agindo sobre a igreja e os milagres aconteciam. Era Paulo e Barnabé em Atos capítulo 14. Sim, Paulo e Barnabé. Logo depois de curar um coxo em Listra. Isso, Paulo e Barnabé, eu citei errado aqui. Pedro e João foi na outra ocasião de não pregar o evangelho. Né? Vocês não podem pregar o evangelho. Então, e Pedro também, diante de Cornélio se ajoelhou para adorar e Pedro falou, levanta, eu sou homem como você. Sou igual a você. Exatamente. Verdade. Então, mesmo esses homens não queriam receber adoração, não queriam receber orações, eles sabiam do papel deles dentro do reino de Deus. E eles não podem recebê-las, até porque eles estão mortos. Às vezes, falando assim, dá a impressão que nós estamos diminuindo, ou então que nós estamos acabando com a história que eles fizeram, de maneira alguma. O fato deles estarem mortos, até a Bíblia diz, Apocalipse, bem-aventurados os mortos, porque desde já descansam no Senhor e as suas obras os acompanham. É Deus quem lhes dá o descanso, eles estão no gozo eterno. Nós vamos para mais um momento de intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos. Espero compartilhar com você ainda mais um pouco dessa palavra aqui no programa Caminho da Vida. Fique conosco. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Espero que a mensagem esteja abençoando o seu coração. Quero só lembrar você que um dos nossos patrocinadores, parceiros, a Livraria Evangélica de Maringá, está com uma promoção. Não importa qual desconto você já ganhou lá. Se você chegar lá e falar, olha, eu assisti ao pastor Alessandro no programa Caminho da Vida dizendo que vocês me darão mais 10% de desconto. Então você vai ganhar mais 10% de desconto, independente do desconto e de qual promoção você tem apego. Se você falar que assistiu aqui no programa Caminho da Vida, a propaganda da Livraria Evangélica de Maringá, você ainda ganhará mais 10% de desconto, tá ok? Nós vamos voltar aqui com o nosso programa Caminho da Vida. Pastor Vanderlei, por que as pessoas não conseguem aceitar que Jesus é mediador entre Deus e os homens? É por conta da cegueira espiritual ou é por falta de um conhecimento bíblico mais profundo mesmo? Pastor, eu acredito que as duas coisas estão ligadas aí. Sim. A palavra de Deus, ela fala de uma cegueira espiritual. Que o homem sem Deus, o homem que ainda não conheceu Jesus, há uma certa cegueira espiritual. E ele não consegue enxergar as verdades da palavra de Deus. Então, quando ele lê a palavra de Deus, ele não consegue ver, porque a própria palavra diz que o Espírito Santo é que revela essas verdades ao nosso coração. E sem o Espírito Santo, a gente não consegue entender essas verdades. Então, há muitas pessoas cegas. A própria palavra de Deus diz que quando Paulo se converteu, as escamas caíram dos seus olhos, né? Não sei ali se num sentido literal ou não, mas essas escamas, talvez, seria a cegueira espiritual, né, que existe no coração do homem. O coração do homem precisa enxergar as verdades. E é isso que ele não consegue. Eu gostaria de, em cima do que o pastor Vanderlei falou, um texto interessante em João 3, versos 18 ao 21, mostra por que essas pessoas não querem aceitar Jesus Cristo como único mediador, porque elas não querem que os seus pecados sejam manifestos nesse texto aqui ele diz, e que é exatamente o que o pastor Vanderlei está falando para vocês, né, para todos nós. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus.
E também é importante nós lembrarmos que, biblicamente, já que o pastor Wanderley falou sobre a questão da cegueira espiritual e também da falta de conhecimento bíblico, biblicamente nós não temos outro o que interceder. Até porque nós temos Cristo Jesus e temos o próprio Espírito Santo de Deus que em nós habita. A Bíblia nos diz lá em Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu estou lendo um livro, o DNA da Liderança Cristã, do pastor Rubens Múzio, que é da CEPAL, e na parte que ele fala sobre a intercessão de Cristo e do Espírito Santo pela igreja, ele nos diz que essa intercessão não é simplesmente o fato de o Espírito ou Jesus estar diante do Pai e falar, olha, aquele rapaz lá é gente boa. Não é isso. A intercessão é o fato de que Cristo, por intermédio do Espírito, nos pega pela mão e nos conduz à presença de Deus por intermédio do sacrifício dele. É a condução da nossa vida lá. E ainda com respeito à questão dos pecados e essa intermediação de Cristo, texto clássico, 1 João, capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, aqui já diz que todo mundo pecou, é isso. Então não tem pessoa que possa dizer que não tenha pecado, todas as pessoas pecaram. Se nós falarmos que não pecamos, há mentira nas nossas vidas. Verso 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso. Se alguém disser, pastor, mas aquela pessoa não pecou, por isso que ele é santo. É mentira. Pior, nós fazemos Deus mentiroso. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E diz ainda mais, a palavra não está em nós. Só para continuar, capítulo 2, adentrando aqui, diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o advogado. Por que ele intercede? O que é advogar? Ele chega para o Pai e fala, olha, esse pecado que merecia ser punido com a morte, Isaías nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele fala, Pai, esse pecado que era punível com a morte, eu paguei, porque eu morri por ele. Agora ele está santificado por minha causa. Pastor Paulo, pastor Luiz querem comentar. Na verdade, eles iam comentar antes de mim, eu cortei os dois aqui. Faça o favor, pastor Luiz e pastor Paulo. Eu queria dizer que um dos problemas que nós costumamos enxergar não é o fato das pessoas não considerarem Jesus como intercessor. Um dos problemas que nós percebemos na sociedade é que há muitos que não consideram Jesus como o único intercessor. Esse é um problema sério, verdade. E isso é gravíssimo. O versículo tema do nosso programa, até na abertura, você pode ver passando na tela, é João, capítulo 14, versículo 6. Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não é um caminho e nem mesmo parte do caminho. Como diz o pastor Paulo, ele não é uma possibilidade, não, né? Ele é a única Exato. possibilidade. Então, fora de Cristo não existe nenhum outro que possa fazer esse percurso até Deus, nos guiando pela mão, como disse o pastor Alessandro. Jesus é o único. Não adianta você vir com aquela ideia de que, bom, eu vou adorar a Cristo, mas que mal tem, né? Eu vou também adorar meus irmãos. Põe uma coisa na cabeça. Não existe possibilidade de qualquer outro conduzir você ao menos que seja por parte desse caminho. Não existe. Cristo é o único que é capaz de nos conduzir por esse caminho. Ele não é um mediador, ele é o único. Diante disso que o senhor acabou de falar, existe essa mentalidade. Se não faz bem, mal também não faz. Isso é uma verdade ou faz mal? O que isso pode causar com a vida da pessoa? Quando a gente vai lá para Ezequiel, eu estou aqui em João 14, 6, vamos dar um pulinho lá para Ezequiel capítulo 8, eu não vou ler porque é bastante coisa, mas Ezequiel capítulo 8, Deus dá uma visão para o profeta, ele pega o profeta pelos cabelos até inclusive e leva o profeta diante do próprio templo de Deus, da casa de Deus, onde estão os sacerdotes de Israel lá. E se você for ver do versículo 1 até o final, 18 versículos, você vai ver que a visão que ele está passando para esse profeta é o que ele chama de visão da abominação. Vou resumir. O que está acontecendo aqui? Qual que é a visão que Ezequiel tem? Deus põe Ezequiel lá dentro e fala, dá uma olhada no que está acontecendo aqui em volta. E Ezequiel vê os homens de Deus, os líderes religiosos do povo, acendendo incenso para figuras, para imagens, para coisas pintadas na parede, para animais, figuras de outras pessoas. E Deus chama isso de
abominação. Você quer entender um pouco melhor disso? Você que é casado, você que é casada, você que tem namorado ou namorada, ou que já namorou, já se apaixonou por alguém, imagina como é ser traído. De repente, talvez você até saiba na prática, infelizmente, como é isso. É essa mesma traição que nós fazemos com Deus, quando nós deixamos de buscar a Cristo, quando nós deixamos de buscar a Deus, e quando nós partimos para buscar qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa na expectativa, na esperança de que essa coisa ou de que essa pessoa possa fazer com que eu me aproxime de Deus. O único que pode fazer isso é Jesus, e tudo diferente disso é traição. Traição. E quando acontece isso, o que habita o coração de Deus é aquilo que ele fala por intermédio do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 13. Ele fala: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Né? Ele fala: ninguém ouviu isso, mas eu ouvi, o meu povo cometeu esses 2 males contra mim. Pastor Paulo? Eu só gostaria de ratificar o versículo anterior citado pelo pastor Luiz, que é extremamente oportuno. Sim. Que não é só uma questão assim, do que Jesus Cristo coloca lá, nos dá um texto bem claro que não tem outro caminho mesmo. Mas o verbo, quando ele fala de chegar-se ao Pai ali, ele fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ele se coloca do lado de Deus. As pessoas estão erradas e ninguém vai ao Pai. Na verdade, ninguém vem. Ele está falando como Deus que é. Ou seja, não existe nenhuma probabilidade, nenhuma condição de você alcançar essa salvação maravilhosa, a não ser pela mediação dele. Foi bom que o senhor usou essa questão do vem, porque a Bíblia, ela nos mostra uma dinâmica diferente no caminho da salvação. Na perspectiva humana, nós vamos, mas na perspectiva de vida, nós somos atraídos. A Bíblia diz que nós fomos atraídos pela cruz do Calvário. No fim das contas, eu não vou, eu sou levado. Eu sou levado. Aí eu fico perguntando, se foi somente Jesus que morreu na cruz, quem mais poderia levar? Ninguém mais. Vou rememorar o texto de 1 Timóteo 2. Acho que é fundamental para que nós relembremos. 1 Timóteo 2, 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aquele que veio em carne, o verbo que veio em carne e habitou entre nós. Aquele que manifestou a glória de Deus às nossas vidas, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Pastores, pode falar, pastor Vanderlei. Coisa que a gente vê é que aquelas pessoas que cooperaram com a vinda de Jesus, essas pessoas são colocadas muitas vezes como mediadoras, como mediadores, né? Que ouvem as nossas orações, mas essas pessoas, como nós já dissemos aqui, eu volto a frisar, elas apenas cooperaram com o nascimento de Jesus. Alguém tinha que cooperar com o nascimento de Jesus aqui, porque Jesus nasceu como homem. Então, todos aqueles que o cercaram, eu vejo como, por exemplo, um andaime de um prédio. O andaime de um prédio, ele é importante até que o prédio seja construído. Depois que o prédio é construído, o andaime é retirado. Ninguém passa perto de um prédio, ai, que andaime lindo. E ninguém deixa o andaime no prédio. Então, Deus queria construir um prédio, o prédio é Jesus, e os andaimes que estavam cooperaram para que esse prédio fosse construído. A partir do momento que esse prédio ficou pronto, todos os andaimes foram retirados e todo mundo olha para o prédio e diz: que prédio maravilhoso, que prédio lindo. Nós devemos nos vislumbrar com o prédio e não com os andaimes que cooperou com a construção do prédio. E é importante nós percebermos que, biblicamente, todos os santos de Deus, santos no sentido de pessoas que viveram separadas para Deus, pessoas especiais, consagradas para Deus para uma obra, todos eles viveram para promover a glória somente de Deus. Eles não queriam glória para ele. O próprio João Batista, homem a quem a Bíblia diz que veio preparar o caminho, e homem que, se nós fôssemos numa escala humana de santidade, ninguém batia dele. Porque o próprio Jesus declara o quê? Dos nascidos de mulher, esse aqui é o maior. Maior que Moisés, maior que Abraão, maior que Isaac, maior Jacó, que Elias, Enoque, Pedro. Elias, Pedro, enfim. Todo mundo que a gente conhece na Bíblia. Não teve ninguém acima de João Batista que não Jesus.
E o próprio João Batista nos declara no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30, o quê? Convém que ele cresça e que eu diminua. A glória não é nossa. Você pode ter certeza que... Eu não falo que você magoa o coração dos santos que já foram, porque eles não estão sentindo isso, mas o coração de Deus, com certeza, nós magoamos. Nós estamos aqui também? Desculpa, eles Sim. Eles mesmos... Já citamos 2 textos aqui, sim, exato. Eles foram, a multidão quis atribuir a eles alguma coisa, eles já abriram mão disso. A glória daquele direito. Para nós finalizarmos esse nosso programa, depois o pastor Vanderlei estará orando por nós, para todos os pastores aqui, se Jesus é o autor de Deus, é o autor e Deus da nossa salvação, qual o papel e função do homem nesse processo então? Qual que é o nosso papel na salvação? Começar com o pastor Luiz Henrique, depois terminar com o pastor Vanderlei, que é o pregador do dia. Quero já, então, antes da última palavra aqui, quero mandar um abraço para Jane, Yara e Viviane, que têm assistido o nosso programa, me procuraram já. O papel do homem é aceitar esse Amém. Cristo, simplesmente. Glória a Deus. Pastor Paulo? É exatamente isso, é reconhecer o seu estado e reconhecer que só há um mediador. E como disse o pastor Luiz, aceitar essa maravilha do Senhor. Pastor Vanderlei, fecha pra gente. O papel do homem é crer. Amém. Crer nesse sacrifício de Cristo, ter Ele como único Salvador e ter Ele como único mediador. Não só Salvador, mas o único mediador. Deus só ouve as nossas orações, só ouve o nosso clamor por intermédio de Jesus, por mais ninguém. Isso está na Bíblia. E se você provar para mim ao contrário, eu não acredito mais nessa Bíblia. Mas precisa provar. Tem que provar. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Amém, glória a Deus. Só para a gente terminar, diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo, depois nós voltamos, o pastor Vanderlei estará orando por você. Fique conosco no programa Caminho da Vida. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor abriu os nossos corações para entendermos estas verdades. Que não há outro nome, em cima no céu, embaixo na terra, que pode ser o nosso mediador e o nosso intercessor. Que aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, possam receber do Espírito Santo, também, ó Deus, esta graça de enxergar estas verdades. Muito obrigado por Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso mediador. Muito obrigado porque o Senhor enviou o teu único Filho para morrer por nós e ser o nosso mediador ainda nos dias de hoje. Nós te adoramos, te bendizemos e te louvamos, porque a tua palavra diz assim, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos